Pessoal, falando um pouco sério agora, antes de começar o vídeo, vocês darem umas risadas ou discordar de mim, eu queria só trazer um aviso importante. Vocês devem estar sabendo da situação do Rio Grande do Sul atualmente, o que está acontecendo no estado e como a situação das chuvas lá tá terrível. E não parece que vai melhorar. Então, eu só posso pedir pra vocês, até pra gente dar um apoio pro pessoal de lá, porque muita gente já perdeu muita coisa e pode chegar até mesmo a perder o mais importante, que são as próprias vidas, mas você pode dar uma forcinha pra eles, nós podemos no caso. Então eu vou deixar aí o QR Code pra vocês poderem doar pra ajudar o pessoal de lá. Qualquer valor já ajuda, pode ser pouco pra você, mas pra outra pessoa você vai estar ajudando pra caramba. Então vamos todo mundo fazer a nossa parte, tudo bem? Eu também vou ver se deixo aqui o link na descrição da doação, tudo bem? Agora que já teve um anúncio importante, podem se divertir aí com o vídeo. Eu não aguento mais a cara desse puto, sério, não aguento mais Sukuna. Ah, mano, a vida desse desgraçado não baixa. O cara é pior que boss de Dark Souls. O cara é pior do que Cynthia usando Full Story. O bicho não cai, mesmo sem técnica reversa. E nesse capítulo a gente vê um pouquinho mais disso. Hoje, pessoal, vou falar dos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen e do último que lançou nessa semana. Tem bastante coisa pra comentar e também algumas apostas minhas que eu falei no último vídeo, aquele bem importante. Se você não tiver visto, veja. Desde o último capítulo que analisei, tivemos um capítulo inteiro focado no domínio do Sukuna. Lembra que ele tava levando Black Flash, Black Flash, Black Flash? Seja como Itadori na vida. Quando a vida te derrubar, Black Flash. Ele tá levando tanta parte do Itadori que o Sukuna decidiu apelar pro cara que não levava a sério o moleque, né? Tá começando a apelar, né? Ia lá o rei das hipérboles. E sim, ele decide usar o domínio mais uma vez. E você deve estar se perguntando, ué, não tinha como ele usar o domínio, afinal de contas, ele tinha perdido essa capacidade por causa do dano cerebral que o Satoru Gojo fez nele. Não foi isso que aconteceu totalmente. Ele estava usando a parte do cérebro dele que não estava danificada, o que eu não sei se isso faz muito sentido, mas foda-se, também é um shounen. E fez vários e vários pactos improvisados para tentar manter um domínio da maior performance possível, pelo menos pro tempo que ele precisava. E foi isso que ele fez. E mesmo estando fraco, ele ainda conseguiu manter um domínio por um bom tempo. Mas a galera do Colégio Jujutsu tinha um truque na manga. Eles estavam fazendo um treinamento utilizando a técnica de trocar corpo do Itadori para que cada um absorvesse as técnicas um do outro, para que ficasse mais fácil e prático aprender em um curto período de tempo a técnica que era necessária para superar o domínio do Sukuna. Domínio simples é ativado por todos os personagens, exceto pela Maki, que está sendo protegida pela Miwa. E agora eles só estão tancando os golpes do Sukuna que estão vindo de todos os cantos. Só que é muito difícil manter e o Sukuna não deixou uma fresta para eles conseguirem fugir dentro da barreira. Só que, por incrível que pareça, com tanta desgraça rolando, eles conseguem sobreviver. O Itadori perde uma perna? Perde, mas ele consegue usar a técnica reversa, tá de boa, tá limpo, deu para sobreviver. Só que o plano do Sukuna não era derrubar todo mundo com domínio, não. E sim, utilizar o fogão. Foi revelado como se chama a técnica de fogo do Sukuna. Lembra que ele também tinha feito isso lá em Shibuya, mas a gente não sabia o nome exatamente? Ele esconde pro Jogo, falando que não ia revelar o nome pra ele. E tá aí. Esta é a técnica. E você deve estar pensando, pô, usar a flecha de fogo no talo, mesmo assim vai ser o suficiente? Sukuna deveria ser chamado de o rei dos pactos, pois ele fez um bando de pactos para poder ajudar nesse momento. Ele tirou boa parte das restrições que ele tinha com a flecha de fogo, que ele estava usando antes, trocando por novas restrições e ao mesmo tempo impregnando cada espaço dizimado com energia amaldiçoada. E caso você não tenha entendido, ele utilizaria as partículas de Shinjuku, porque os prédios foi tudo tão picotado a um ponto de virar poeira, e simplesmente uma pequena fagulha já poderia criar uma explosão absurda. Então imagina o Sukuna combinando isso com energia amaldiçoada nas partículas, mais o máximo da sua técnica de chamas. Toda a técnica do Sukuna é baseada em comida e tá na hora de preparar o prato final. Sukuna atinge a flecha e aí nós temos a Uraumi enquanto ela tava lutando ainda com o Hakari falando "Nah, we win".
A explosão foi tão absurda que começa a evaporar o que restou de Shinjuku nesse momento. A técnica é considerada tão poderosa que poderia transformar uma pessoa em pó, pra vocês terem uma ideia. Esse é o golpe talvez mais poderoso de dano em área de Sukuna até hoje. O plano dele não era vencer com domínio, e sim desintegrar cada um deles até não sobrar nada. E o Itadori não conseguiu se proteger a tempo, e não teria domínio simples que iria salvar ele dessa explosão. Então quem acaba se sacrificando por ele é o Chozo. E eu ainda vi maluco falando que o Gege não sabe matar os personagens e não soube matar o Chozo. Sim, o Gege erra algumas vezes, mas o Chozo não foi uma delas. A morte do Chozo é uma das mais emocionantes do mangá, na minha opinião. Claro que a gente já esperava que em um momento ou outro o cara ia rodar, mas é uma das mais bonitas. Ele se despedindo do Itadori, se sentindo meio mal, porque no início do capítulo ele tava tentando treinar o Itadori pra aprender a supernova, mas ele não conseguia fazer isso exatamente. Ele se sentia mal, como um péssimo irmão mais velho. Mas o Itadori agradece, dizendo que ele foi o melhor irmão mais velho do mundo. E do mesmo jeito que ele ficou 150 anos com seus irmãozinhos conversando entre si, porque mesmo que eles estavam separados em frascos diferentes, a conexão deles ainda existia. Pra ele, esse sentimento deve ser igual pro Itadori. Dessas últimas semanas que eles passaram juntos, o sentimento em si é igual. E de uma maneira bem melancólica, Chozo se transforma numa barreira de sangue pra tentar salvar o Itadori e acaba virando pó no processo. Obrigado, Yuji, por ter sido meu maninho. O Gege Akutami odeia o Itadori, não é possível. O Chozo tem que rodar na frente do irmãozinho dele, fazer o moleque ficar com mais uns 300 traumas. Valeu, Gege. E ele se pergunta se tem alguém vivo, até porque então parecia que todo mundo tinha evaporado. Então será que o Sukuna ganhou? Sukuna ainda estava bem enfraquecido, se você for notar. Sem braços, técnica reversa limitada, tinha acabado de usar o seu domínio, então ele estava extremamente mais fraco. O cara tava o pó da rabiola. Só que um Sukuna no pó da rabiola ainda seria um grande problema pro Itadori. Mas no mesmo momento chega My Brother, My Best Friend, Aoi Todo. Vocês zoaram, falaram que o mano, o mito não ia voltar. Ele voltou e com braço novo. E a gente fica sabendo que o Itadori não sabia que o Todo ia voltar, ou que sequer o Todo está treinando para participar da batalha final. Mimei queria esconder tudo isso porque ainda existia um vínculo entre o dedo amaldiçoado do Sukuna que o Itadori ingeriu e o próprio Itadori. Então eles tinham medo dessa informação vazar. Eles tinham que pegar o Sukuna de surpresa. E o Todo, graças à sua nova técnica, conseguiu salvar todo mundo de Shinjuku. E ainda por cima vai lutar ao lado do brother. O Todo fica meio triste por ter que mentir pro Itadori, né, por não ter contado. E ele pede desculpa no final das contas. Mas no final, talvez esteja tudo bem. Isso se dá dando dos outros personagens, pro Itadori ficar um pouco mais calmo. Só o Chozo vai brincar com seus outros irmãos, o resto do pessoal tá bem. Então, começa a luta dos manos contra o Ryomen Sukuna. Meu amigo, isso vai ser uma delicinha. E eu tava certo, pois no capítulo seguinte, já temos a Aoi Todo usando Boogie Woogie reformulado. O Vibra Slap é o seu novo braço. E muita gente hypando o braço do Todo, pensando que vai ser um braço amaldiçoado pica, um braço ciborgue. E no final é essa coisa aí. Eu não tanco, de verdade. Com o Vibra Slap, ele teve que mudar as restrições da sua técnica e readaptá-la por completo. Mas o nosso brother ganhou um puta buff. Agora ele não pode bater mais palmas. E sim, a condição da técnica é bater essa bolinha de metal na parte de madeira para gerar vibrações. E assim poder fazer 50 trocas por segundo. O que é muito roubado, mas ao mesmo tempo muito volátil. Então o outro pacto de restrição que ele fez foi simplesmente diminuir a quantidade de trocas que ele faz e aumentar o raio da técnica. Mas ainda é uma quantidade incrivelmente superior ao que ele fazia antigamente. Tradução, a cada batida, o Todo basicamente transformou tudo numa roleta russa. Isso aqui virou Buckshot Roulette do nada. Toda vez que ele batia a ferramenta, ele ia lá e estrupiava o Sukuna na porrada. E essa cena é muito boa. Meus amigos e minhas amigas, como é bom ver o Sukuna apanhando. Isso aqui é gostoso demais. Sukuna até mesmo parte para trás, porque ele não quer cair numa luta direta enquanto ele tá enfraquecido ainda. Mas o Todo não vai deixar. Fazendo todas essas trocas absurdas. Jogando pedrinha, estourando, mandando frendo, estourando de novo. São várias trocas. Tanto que tem um painel que representa essa substituição absurda na velocidade que o Todo faz. Tá tão rápido a quantidade de substituição que eles estão girando. Sério, não para nunca. E o próprio Sukuna falou, do jeito que tá a técnica atualmente desse cara,
é impossível se adaptar. A antiga já era muito difícil de ser prevista, a atual é impossível para qualquer ser humano. E assim o Sukuna vai levando mais uma sova, e até o Sukuna pensa, ok, não dá para eu notar pela concentração do Todou quando ele vai atacar ou não, ou quando ele vai blefar, mas eu posso notar pelo moleque. O moleque vai entregar os pontos. Então ele tentou ficar de olho no Itadori, pensando, na hora certa eu vou esmurrá-lo. Só que Sukuna simplesmente acabou matando o corpo da Mei Mei, pensando que era o Itadori, que iria trocar de lugar, mas era o blefe do blefe do blefe. E o Itadori comeu de novo ele na porrada com mais um Black Flash. Sério, que sensação indescritível ver o Sukuna apanhando pra Black Flash, isso é incrível. Só que dessa vez, usando as garras do seu corpo, o Itadori acaba prendendo ao corpo do Sukuna. E agora, não deixando com que ele escape de jeito nenhum. Sukuna ficou com medinho novamente e já ia apelar de novo. Afinal de contas, a capacidade dele de recuperar sua energia amaldiçoada é muito grande. E ele já ia tentar tudo ou nada de novo na sua expansão de domínio. Mesmo que não fosse tão forte quanto anteriormente, ele teria que usar tudo de si nesse último golpe. Porém, no meio do momento da expansão de domínio, Sukuna viu o fantasma do mais poderoso. É impossível. Satoru Gojo voltou! Só que não. Eu tô gravando isso aqui no passado e eu vou deixar pro meu eu do futuro falar isso, mas eu quero só deixar claro. Eu acho que não é o Gojo e que no caso ou é uma alucinação, que o Sukuna pode estar paranoico, viajado das ideias, ou pode ser até o mesmo o próprio Yuta. E eu digo isso porque ele tá sumido há muito tempo e talvez de alguma forma ele tenha pegado a técnica do Gojo, né? Esteja reutilizando os 6 olhos de alguma forma. Não sei se isso é possível, mas vai que é. E o Sukuna só enxergou o Gojo no Yuta. Afinal, ele também tem uma energia amaldiçoada do caramba. E usando a mesma técnica que ele, deixaria o cara com o cu na mão. Agora fique com o meu duelo do futuro pra ver se eu acertei alguma coisa. Ok, eu acertei metade do que eu acreditava. Eu acertei metade. O Yuta é o Gojo! Quê? Mas como eu falei, o Gojo em si não voltou. Então chupa essa que tá falando. Ai, o Gojo voltou, chupa! Eu vou explicar aqui por partes e dar minha opinião sobre isso, porque eu sei que isso gerou muita polêmica. Mas vamos lá. O capítulo se inicia naquela hora que o Itadori agarra o coração do Sukuna, já tá querendo arrancar. E o Sukuna, oh meu Deus, eu como rei das hipérboles tenho que fazer meu domínio, senão eu vou rodar agora. Então ele tenta fazer expansão de domínio. Mas quem eles acabam enxergando é o honrado, ou melhor, o Yuta Okkotsuki, usando a técnica do Kenjaku. Tinha muita gente fazendo meme que o Yuta ia fazer isso, ou que o Kenjaku ia aparecer do nada no corpo do Gojo. Mas na verdade, o que aconteceu mesmo foi o Yuta usando a técnica do Kenjaku pra entrar dentro do corpo do Gojo. O quê? Então, o Sukuna fica tão felizinho de ver o namorado de volta, mesmo que ele saiba que não é o Gojo, ele se tocou logo seguida que é o Yuta, que ele dá um pancadão no Itadori, e o próprio Itadori, que tava meio distraído porque ele não esperava isso, acabou levando um pancadão. Eu vi muita gente falando que o Sukuna só tava brincando esse tempo todo. Meu amigo, tentou derrubar o Itadori umas 3 vezes e não conseguiu. Isso aqui foi claramente um momento de fragilidade emocional do Itadori, e principalmente um momento de empolgação do próprio Sukuna. Não significa que o Itadori ia derrotar ele. O Yuta praticamente salvou o Itadori, já que ele já ia mandar outra expansão de domínio. Só tô falando aqui pra quem tava achando que não, o Sukuna só tá brincando. Meu amigo, ninguém fica brincando por meia hora levando paulada, a não ser o pessoal que é sadomasoquista. E aí temos um flashback para explicar a situação do Yuta e que faz muito sentido. O Yuta já tava colocando essa ideia na cabeça de, depois que eu derrotar o Kenjaku, caso o Gojo perca, eu irei utilizar a técnica do Kenjaku para entrar no corpo do Gojo. Afinal de contas, eu tenho a capacidade de usar as técnicas dele e eu poderia salvar todo mundo no final. Só que a discussão fica muito longa, no sentido que ninguém aprova muito. Nem o Hakari aprovou essa ideia. E os que mais estavam negando isso eram, obviamente, a Maki, o Panda e o Inumaki. Até o Kusakabe fala que, no final das contas, essa técnica, ela vai jogar a sua humanidade no lixo. Você estaria trocando a parte da sua humanidade para utilizar essa técnica. Ele vai profanar o corpo do Gojo se ele fizer isso. Eu ouvi muita gente não dando ênfase nisso, mas para pra pensar, ele vê o Gojo praticamente como um pai, uma figura paterna. É uma das pessoas mais importantes para a vida dele. Ele gosta de verdade do Gojo. Imagina você abrir a cabeça do teu pai e entrar lá dentro para controlar o corpo do teu pai como se fosse um ratatouille. Todo esse processo é algo tão desumano quanto o que o próprio Kenjaku fazia. Só que aí o Yuta começa a falar, humanidade? Pra que isso serve? Vocês têm noção que estamos enfrentando o maior feiticeiro Jujutsu da história? E que ele não vai pegar leve? Pra ele essas questões humanas, morais e éticas
foda-se, isso é totalmente inerente em relação ao Sukuna, vocês vão ficar pensando em moralidade. A Maki fala que isso não é uma opção de qualquer jeito, só que o Yuta discorda. O Gojo que paga de monstro muitas vezes. E realmente o que o Yuta falou é verdade. O Gojo é aquela pessoa que é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele não consegue se simpatizar pelo ser humano. Ele muitas vezes já falou que ele não consegue sentir empatia pelo mais fraco. E a aproximação dele que ele tem com seus alunos, com seus amigos, é aquilo que o torna mais humano. Porque senão, o Gojo já tava surtado há muito mais tempo, e ele já é meio loucão das ideias. Isso porque não tem como sentir empatia, ou se colocar no lugar do outro, quando você não se sente como o outro, você não consegue se colocar no período de fragilidade. Tanto que um dos maiores momentos de fragilidade do Gojo não é físico, se você parar pra pensar na obra, e sim o momento do Geto, que destrói ele por dentro e não por fora. Gojo paga toda vez de monstro para as outras pessoas e ele carrega esse fardo todo. Será que ele é o único que deve carregar esse fardo? Só ele que tem que jogar a humanidade dele no lixo para que a gente possa vencer? E se ninguém tá disposto a fazer esse sacrifício, vai ser ele que vai se tornar um monstro no final das contas. E eu achei isso aqui, ó, genial por parte do GG, porque o próprio Sukuna falou que o Yuta Okkotsuki tem um potencial muito grande de poder. E ele tem mesmo, no final das contas. Mas ele deixa muito do amor e da humanidade dele como um todo, de tal que ele vai fazer ou não. Se você quer se tornar tão forte quanto o Ryoma Sukuna algum dia, você tem que se abdicar dessas questões morais e éticas. Não tô falando nem ser necessariamente mal, mas é você ser muito mais do que só isso. É você ser como praticamente um fenômeno da natureza. Depois a gente vai para a cena que o Gojo vai dar um cabo nos velhos desgraçados do Conselho Jujutsu. E ele vai conversando sobre a ideia de roubar o corpo dele, junto com o Yuta. E ele fala, não, nem tô puto com você, eu tô puto é com a Shoko. Ela falou que fazia isso de boa. Cagou pra mim, é? Mas o Gojo não quer que ele vá pra esse lado. Ele não quer que ele desista de algo como a sua própria vida como um todo por causa dele, ou largar tudo isso. E aí ele até fala pros seus alunos caírem fora, que ele vai dar um jeito nos velhos, mas eles falam que eles iam ficar, que eles não iam deixar ele pra trás, que ele não merecia carregar esse fardo todo sozinho. O Yuta até acaba falando pra ele não tentar ser um monstro sozinho agora, porque a gente sabe qual é o ponto de vista do Gojo sobre essas coisas. E o Gojo pensa, pra mim isso é impossível, porque desde aquela época eu já fui deixado para trás, e agora eu tô tentando compensar essas minhas falhas. Depois a gente vê o Amai, também outro flashback, mostrando sua técnica, que é injetar açúcar. Ele fez até um pudim, e o Itadori comeu. Isso aqui é bem nojento, na real. Só que a própria Shoko viu uma utilidade na técnica dele, principalmente para questões hospitalares, e falou, daqui em diante você vai ser uma assistente, principalmente na batalha final. A gente vai precisar de açúcar pra caramba para recompor a energia do pessoal que vai estar totalmente desgastado da batalha com o Sukuna, porque essa batalha vai durar muito. Inicialmente aí, você é útil! Aí ele trocou pra cena e a gente vê o Yuta na maca, só o que sobrou dele. A gente vê que novamente tinham parado com aquela mesma técnica que usaram, tem muitas aspas pra salvar a Nobara, que não deixou ela piorar. Só que ao mesmo tempo, o Yuta não tem como piorar, mas também não tem muito que melhorar, ele tá totalmente acabado. E como a Shoko já tinha concordado antes, ela vai fazer o procedimento pra ele. Afinal de contas, ela já remendou o cadáver do Gojo que o Yui tinha pegado alguns capítulos atrás. E agora ela explica, assim que eu te colocar lá dentro, você já vai ter que usar toda a técnica reversa que você puder. Regenera esse corpo o mais rápido possível. E logo em seguida eles usam sua técnica. Sim, ele copiou a técnica do Kenjaku, comeu a cabeça dele usando a Rika, e agora ele estava no corpo do Gojo. Mas existe até uma discussão no capítulo de, se o Yuta fizer isso, o que vai acontecer com ele? A técnica só dura 5 minutos da Rika, né? Então significa que vai acontecer o que em 5 minutos? E tem algumas possibilidades. Pode ser que acabe o tempo e o Yuta simplesmente morra porque a técnica vai parar de fazer efeito. Pode ser que o Yuta sobreviva por um tempo, mas como a técnica não vai se manter eternamente, porque a gente sabe que o Kenjaku fazia muitos pactos, ele vai morrer, só que depois. Ou no melhor cenário possível, o Yuta vai ficar preso no corpo do Gojo definitivamente. Ele não vai poder sair dali e vai ficar preso às técnicas do Gojo. O que, novamente, é uma coisa bem bizarra. O Yuta ficar no corpo do Gojo, ele vai ter aquele mesmo problema que o Kenjaku tinha, que tornava ele cada vez mais doido e meio esquizofrênico. E o próprio Sukuna estava tão animado que eles já começam uma batalha de expansões de domínio. Sukuna finalmente também chamou o Yuta pelo nome dele. Lembrando, Sukuna só chama a pessoa pelo nome, se você for notar, que nem o Jogo, Hajime, Higuruma, Gojo. E agora, o Yuta, quando ele tem respeito de verdade pela pessoa. E isso ainda não aconteceu com o coitadinho do Itadori. E o capítulo termina com a revanche. Lutando com tudo que eles têm, o Gojo ainda deixou a informação de como ele poderia acabar com o domínio sem barreira do Sukuna. Santuário Malevolente versus Vazio Infinito, uma última vez.
E eu digo uma última vez, porque eu acredito, pelo menos nas minhas apostas com o final desse capítulo, que o Yuta vai rodar. E se ele não rodar, como o próprio capítulo falou, ele vai ficar preso no corpo do Satoru Gojo. E é uma coisa bem triste se você parar pra pensar. Yuta é aquele protagonista que representa o amor na obra. E Jujutsu Kaisen fala muito sobre amor. Quando a gente vê ele fazendo algo do tipo, ele em partes, deixando bem claro, em partes, abdicando do seu amor, mais especificamente do seu amor próprio, da sua própria humanidade, para poder vencer o Sukuna. E tudo bem, situações de desespero exigem atos desesperados, mas é bem triste você para pensar que aquele pequeno protagonista fofo que a gente viu lá no Jujutsu Kaisen Zero, aquela pessoa bondosa, praticamente tá jogando parte disso fora porque ele precisa derrotar o Sukuna. E ele não está errado se você para pensar, mas é uma coisa muito nojenta de ser feito nesse capítulo, é bizarro, profano. E uma outra coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que eu acho que ele não vai ser o cara que vai vencer o Sukuna. Eu vi muita gente falando, oh meu Deus, o Yuta vai derrotar o Sukuna. Eu acho que não, eu acho que ele só vai tirar de vez a expansão de domínio do Sukuna e talvez dê o dano mais absurdo da vida dele. Porque de qualquer jeito, ele só tem 5 minutos. Quando isso aí zerar, alguma coisa vai acontecer. Então ele não vai durar muito nessa luta, gente. Porém, Itadori ainda tá aí. E com cada coisa bizarra que tá acontecendo no mangá nessa reta final, eu ainda não acho impossível expansão de domínio, ringue das almas. Mas eu acho de verdade que quem vai derrotar o Sukuna, como foi anteriormente em vários outros vídeos, vai ser o Itadori. Itadori que vai ensinar o Sukuna sobre amor. E ele vai terminar falando o nome do próprio Itadori, já que ele nunca chamou ele de Itadori. E eu acho que o momento mais épico dessa batalha final vai ser quando ele admitir isso, quando ele chamar o Itadori pelo nome dele. Mas por enquanto, o Yuta vai fazer a parte dele, mas eu acho que ele não dura mais de 2 capítulos, infelizmente, pros fãs do Yuta. Achei uma boa proposta que eles fizeram com o Yuta, é triste o que fizeram com o personagem, mas ao mesmo tempo é muito corajoso por parte do próprio GG. Mas eu repito o que eu já disse anteriormente, eu acho que o Yuta ou vai de Vasco, ou ele vai ficar de fora de combate em 5 minutos. Infelizmente, pros fãs do Yutinha aí, eu acho que ele não dura muito não. Mas bem, comentem embaixo o que vocês acharam desses capítulos. Agradecimento especial aos membros do canal que estão ajudando demais. Se puder, se torne membro que vai me ajudar muito. Se puder, se torne membro do canal que vai me ajudar muito. E falou! É o menino de papai, é?